Atos 2:37, no começo do ano nós vimos essa passagem, e ela vai ser a base para nós meditarmos esta manhã também. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? E Pedro então lhes respondeu: Arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. E desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Espírito Santo, nós te rogamos neste momento que o Senhor ilumine os olhos da nossa mente para que possamos entender a sua palavra e ver Cristo nela, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos, tamanho os efeitos do pecado em nosso ser e em nossa mente. Que o Senhor também aqueça e abrase as nossas afeições, santificando-as, para que possamos experimentar e amar a sua palavra, amar a Cristo acima de todas as coisas e a nós uns aos outros. E conceda o seu soberano poder, o seu poder transformador, a nossa vontade e as nossas mãos, para que nós não apenas ouçamos este sermão, mas para que as suas palavras nos transforme, nos frutifique e que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós ouvirmos da parte do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos diz que eles perseveravam, no verso 42, no ensino dos apóstolos e na comunhão. E a pergunta é, por que a igreja primitiva, e nesses 2.000 anos de igreja, e nós aqui, por que nós perseveramos, semana após semana, na comunhão e no culto? Essa é uma pergunta muito interessante, muito irrespondível na parte mundana da coisa, ou seja, segundo a carne, ou seja, segundo a nossa humanidade, essa pergunta é um tanto quanto estranha. Não faz sentido nós perseverarmos na comunhão dos santos. Um pastor amigo meu, um ancião lá do sul do nosso estado, ele me disse esses dias o seguinte: William, algumas famílias do Paraná se converteram ao Senhor, e eles não têm nenhuma igreja saudável na região deles. A igreja saudável mais perto é a nossa. O que eles fazem? Toda semana, todo domingo, ou no mínimo de 15 em 15 dias, eles saem da sua casa e vêm cultuar a Deus conosco. Mais de 2 horas de viagem só de ida. Por que essa família faz isso, irmãos? Gasta carro, gasta gasolina, que está insuportavelmente cara, gastam todo domingo, atravessam o estado, pagam diversos pedágios, tem um custo muito grande, apenas para se unir 2 ou 3 horas lá para cultuar ao Senhor. E por que a igreja faz isso? Por que nós, todo domingo, acordamos, às vezes a gente está cansado da nossa semana, nós nos arrumamos e vimos ao culto? Não pode ser mero tradicionalismo. Não pode ser mero hábito ou mero costume, ou apenas para que nossos filhos tenham um ambiente saudável para eles crescerem. Nessas 2 semanas para cá, houve um burburinho na internet, homens como André Valadão, todos aqui já ouviram falar, e um pastor chamado Anderson Silva, que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, disseram publicamente o seguinte: quando as pessoas perguntam para eles assim, pastor, eu posso faltar no culto principal de domingo para eu passar um tempo com a minha família, porque eu preciso salvar minha família? Esses 2 homens que têm alguma influência disseram: você deve fazer isso. Você deve faltar no culto para salvar a sua família.
Mas que miséria de pergunta é essa, irmãos? Vocês conseguem imaginar alguém chegar ao ponto de precisar faltar num compromisso de domingo, às 2 horas de compromisso, no domingo pela manhã, para passar tempo com a sua família? Eu só consigo imaginar um homem frouxo que chega do trabalho e vai brincar de assistir televisão. Porque não é possível que ele não tenha tempo com a família durante a semana. Em outras palavras, é na igreja que a família é restaurada. Eu sei que a gente deve reagir ao movimento neopentecostal, ao movimento da prosperidade, que tem culto todos os dias. Mas, irmãos, a gente não precisa se defender disso, porque não se chuta cachorro morto. Não é verdade? Eles têm culto todos os dias porque os pastores querem ganhar dinheiro todos os dias. É um baita de um empreendimento. Quanto mais eles fazem culto, mais eles ganham dinheiro. Mas essa não é a realidade de igrejas verdadeiras e de igrejas saudáveis. Amém? E se a pergunta é miserável, muito mais miserável é a resposta dos pastores, desses ditos pastores. Mostra que as suas ovelhas e eles mesmos não entendem nada do que é o Evangelho, do que é as Escrituras e do que é a igreja e muito menos do que é família. E o título do sermão dessa manhã, como eu mandei para vocês no nosso grupo, é Culto ou Pizza? Uma teologia trinitária da essência da igreja. A gente vai ver, resumindo o livro de Atos, nós vamos ver o que a igreja tem a ver com Deus Pai, com Deus Filho, Jesus de Nazaré, Deus Homem, e com Deus Espírito. E aí nós vamos entender e começar a entender o porquê que a igreja, nesses 2000 anos, persevera em estar juntos. Perseveram nessa comunhão. Então, em primeiro lugar, o que a igreja tem a ver com Deus Pai? Ou em outras palavras, a igreja é, e prestem muito bem atenção nisso, a igreja é o cumprimento máximo do plano de Deus Pai. Nós vimos nesses 3 anos que o tema de Lucas Atos, desses 2 volumes do Médico Amado, é o plano de salvação de Deus para todos os tipos de pessoas, não mais para os judeus apenas, mas para nós não judeus. E esse plano é cumprido na morte e ressurreição de Cristo e na vinda do Espírito, Atos capítulo 2. E Deus arquitetura toda a história, todo o universo, todas as pessoas, para que o seu plano seja dado a cabo dele, para que ele cumpra o seu plano. No livro de Atos nós temos 3 atributos principais de Deus que nós não vemos nas teologias sistemáticas. Primeiro, Deus é intencional. Deus não é aleatório. Deus não está jogando dado com as nossas vidas, Ele não está brincando de controlar nossas vidas, como era no caso dos deuses gregos da cultura do apóstolo Paulo. Deus é completamente intencional, Ele não faz nada que não seja de propósito. E o propósito é Ele ser glorificado com o Filho e com o Espírito, salvando miseráveis pecadores como nós. Segunda coisa, Deus é missional. Deus está engajado na sua missão de salvar. Ou seja, é o próprio Deus que é o primeiro e maior dos missionários. Ele não está distante e fala, ó, igreja, vai e faz a missão que eu estou mandando vocês. Não, Ele mesmo entra na história, se torna homem e cumpre a missão. Deus é missional. Em terceiro lugar, Deus é salvador. Ele nos salva, Ele nos redime dos nossos pecados, Ele nos transforma de dentro para fora, nos dando uma nova natureza. E vejam como essas 3 coisas, essas 3 características de Deus estão juntas. Intencionalidade, missão e salvação. Ou seja, a intenção de Deus ao se fazer em missão, ao vir em missão ao nosso encontro, é nos redimir e nos salvar pelo seu amor. Mas, irmãos, às vezes a gente perde o ponto disso daqui, dessa doutrina do Deus missional. E eu estou falando para vocês todos os cultos sobre missionários, sobre pessoas com nome, com histórico, eu falo o nome, e o que estão padecendo, perdendo filhos, perdendo casas, missionários, perdendo tudo por pregar o Evangelho. E a gente tem essa mentalidade, talvez até com bons motivos, mas a mentalidade errada é o seguinte: missão é o mais importante da igreja. A coisa mais importante é enviar missionários.
é enviar pregadores para pregar o Evangelho. Essa não é a coisa mais importante, irmãos. A coisa mais importante é a igreja. Amém? Irmãos, nossos irmãos já estão ajudando a nossa irmã ali. Amém? Foca aqui nas Escrituras. Prestem bem atenção. Coisa mais importante que Deus faz, a sua maior obra, é a igreja. Por que existem missões? Para formar igrejas. Não é o contrário. Não é a igreja existe para formar missões. Sim, a igreja envia os seus missionários. A gente vê no livro de Atos o seguinte: o apóstolo Paulo vai lá, prega o evangelho em tal cidade, e o que ele faz? Imediatamente, ele forma uma igreja, ele unge e separa presbíteros e diáconos e institui ali igrejas locais. Ou seja, o cumprimento máximo, a obra maior do plano de Deus é a igreja. Deus poderia ter feito diferente. Em um mundo paralelo, Ele poderia ter feito o seguinte: olha, eu vou fazer exatamente o que eu fiz, e eu vou salvar pecadores, e esses pecadores, eles vão se virar individualmente. Eles vão crescer com as famílias deles, eles vão, eu com eles, individualmente, eles vão ler a Bíblia, vão orar, vão cultuar com sua família, e pronto. Não haveria muitos problemas para a fé cristã se fosse desse jeito. Mas Deus é infinitamente sábio. E em sua sabedoria, Ele resolve que não basta nos salvar. E não basta transformar o indivíduo. Nós precisamos desta nova comunidade que é a igreja. É o templo do Espírito. É a comunidade do Messias. É o próprio povo de Deus Pai. A maior obra de Deus é, depois de salvar mortos, pecadores, imundos como nós, nos une em um povo, em uma família. Qual que é a conclusão disso? Desse primeiro ponto? Se nós desprezamos a igreja, nós desprezamos o plano sábio de Deus Pai. Quando nós falamos assim, a igreja não tem importância, ou tanta importância assim, ou eu posso faltar nos cultos, a meu bem entender, você está falando o seguinte: eu sou mais sábio do que Deus Pai. É isso que você está falando. Eu tenho um melhor plano para a minha vida do que Deus Pai, porque o plano de Deus Pai é me unir numa igreja e me deixar responsável, fiel, em serviço, em amor aos meus irmãos. Mas o meu plano é me desgastar comigo mesmo em meus planos pródigos, e a igreja vai servir de suporte. Quando a igreja estiver me dando esse suporte, ok, eu estou me importando com eles. A partir do momento que a igreja se torna um peso, eu acordar domingo de manhã para vir para a igreja, eu vou então satisfazer a minha individualidade. E o fim desse seu caminho sábio, ó sabichão, é a condenação eterna. Você está destoante do plano de Deus. E não faz sentido você querer habitar na eternidade com Deus, porque lá vai estar as pessoas que estão aqui, das quais você não se importa. Então a igreja é o máximo, é a obra máxima e suprema da obra de redenção de Deus Pai. Não é a salvação dos indivíduos. O Danilo leu Efésios 2. Efésios 2 começa com a salvação dos indivíduos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida. Mas a parte que o Danilo leu é a complemento de Efésios 2. Os judeus e gentios agora são unidos em um só corpo, em uma só família, em um só templo, que somos nós. Em segundo lugar, o que a igreja tem a ver com Cristo Jesus no livro de Atos? E a resposta é: a igreja é o próprio corpo de Cristo. Não somos nós enquanto indivíduos, nós somos membros do corpo, mas a igreja é o próprio corpo de Cristo. Não dá para imaginar também um título mais honroso, mais glorioso, mais maravilhoso do que nós sermos chamados corpo de Cristo Jesus. E o que o corpo de Cristo Jesus padeceu? 3 coisas. Em primeiro lugar, Cristo morreu por nós. Ele entregou o seu corpo na cruz, até sangrar, até a morte, para que nós
sejamos libertos da escravidão, do diabo, da morte e do pecado. E a ideia da metáfora de Paulo de que nós somos corpo de Cristo, em primeiro lugar, é mostrar que nós participamos dos sofrimentos de Cristo. O tempo todo no livro de Atos a igreja está sendo brutalmente massacrada e perseguida. E ela se alegra com isso. Por quê? Porque essa é a nossa essência. Em primeiro lugar, nós somos a maior obra de Deus Pai. Em segundo lugar, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, nesta era caracterizada pelo pecado, sofre e morre e sangra. Atos capítulo 7, nós já vimos. Estevão prega o Antigo Testamento em um resumo, mostrando que agora a salvação não é só confinada em Jerusalém. Os judeus pegam em pedras, apedrejam ele ora, Senhor, perdoa esses homens que eles não sabem o que fazem. Ele vê os céus abertos e Cristo está de pé para receber o seu mártir, para receber a sua testemunha. Porque é o próprio corpo dele ali que estava sendo apedrejado. E tinha um homem ali dando aval a isso, um judeu chamado Saulo, proveniente de Tarso. E 2 capítulos depois, no capítulo 9, ele está indo no caminho de Damasco para matar e prender cristãos, e o próprio Cristo ressurreto aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, para eu parar de te perseguir? Vocês percebem que a identificação de Cristo com a sua igreja é absoluta, ao ponto dele usar um pronome na primeira pessoa para se referir à igreja, me persegue, enquanto Paulo estava perseguindo a igreja. Ou seja, todos nós aqui que fazemos parte da igreja invisível e real de Cristo, somos o seu corpo e padecemos por ele. Mas não somente padecemos por ele, nós também experimentamos o poder da ressurreição de Cristo. E a igreja mostra esse poder curando, expulsando demônios, operando milagres, ressuscitando mortos e de forma suprema pregando o evangelho e as pessoas se convertendo. E este poder da pregação é o poder não de palavras humanas ou de sabedoria humana, mas é o próprio poder da eternidade, da nova criação, irrompendo no tempo e no espaço e salvando indivíduos e juntando eles em uma nova criação, em uma nova comunidade. É o que Paulo diz em Filipenses 3. Olha, eu considero tudo como perda para conhecer mais de Cristo e poder participar dos seus sofrimentos e poder participar do poder da sua ressurreição. Ou seja, o nosso homem interior é renovado pelo poder da nova criação, da nova vida em Cristo. O nosso homem exterior é fraco, ele está enfermo, ele padece sofrimento, padece tribulação. Mas nós somos os representantes de Cristo na terra. Não é o Papa que tem o título Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Não. Não existe substituto, mas existe representante. E a representação de Cristo é a própria igreja. Paulo disse que a igreja, nós somos a imagem de Cristo. Ou seja, Cristo, que é a imagem de Deus, coloca a sua imagem no mundo, para que o mundo veja a sua glória, e ele vê através deste organismo, deste corpo, que muitas vezes é fraco, é débil, é feio, tem muitas deformidades, mas espiritualmente é sem mácula, sem ruga, perfeito, por causa da justiça de Cristo em nós. Qual que é a conclusão disso? Quem despreza a igreja, despreza o próprio Cristo Jesus. Não tem como. Não tem como você honrar a cabeça e desprezar o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Ou seja, se você fala, a igreja não tem lá muita importância, eu amo é Cristo Jesus, eu quero é Cristo, você está criando um cristinho falso na sua cabeça. É impossível você fazer este movimento. Porque o apóstolo João nos diz em sua carta, olha, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, este é mentiroso e não nasceu de novo, e a palavra de Deus
não permanece nele. Portanto, desprezar a igreja em sua reunião, em comunhão, em culto ao Deus triuno, é desprezar o plano sábio e eterno de Deus Pai e cuspir no próprio corpo de Cristo. A gente olha aqueles soldados romanos crucificando a Jesus e a gente fica escandalizado. A gente fala, como é possível tamanha maldade, o pessoal chicoteá-lo, colocar coroa de espinhos, pregar as suas mãos e os seus pés, dar vinagre para ele beber e zombar, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e aí nós vamos acreditar em você. É o espetáculo dos horrores. Mas vocês sabem o que Hebreus 6 nos diz? Ele diz que se nós continuarmos na prática do pecado, e o contexto de Hebreus é nós nos desviarmos da igreja, nós pararmos de cultuar, Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus nos diz, olha, você está crucificando de novo o Filho de Deus e blasfemando o sangue da nova aliança derramado por nós. E blasfemando contra o Espírito da graça que opera Cristo em nós. Ou seja, nós somos piores do que aqueles soldados romanos, porque nós temos essa revelação maior do que eles, de que a igreja é o próprio corpo de Cristo. Terceiro lugar, o que a igreja tem a ver com o Espírito Santo? E a resposta é, a igreja é o templo do Espírito. A igreja é o plano máximo de Deus Pai, o corpo de Cristo e o templo do Espírito. Nós sabemos que paredes não são mais o templo do Espírito. Amém? Não é o Hotel Rubi que é o templo do Espírito ou qualquer outro salão que se reúne em igrejas. É a reunião dos cristãos. Uma reunião organizada, viva, vitalícia, fiel, em espírito e em verdade. Mas, irmãos, é a reunião dos cristãos. Atos capítulo 2, nós vimos no começo do ano. O templo celestial, habitado pelo Espírito, desce em forma de línguas de fogo, pousa sobre cada um dos cristãos que estavam ali, e eles começam a falar em novos idiomas para pregar o Evangelho para todos aqueles 14 etnias que estavam lá diante deles. O que Atos 2 nos ensina é que a igreja é o templo escatológico e final do Espírito. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 3 que o nosso corpo, em 1 Coríntios 6, que o nosso corpo é o templo do Espírito. Isso é verdade. O Espírito habita dentro de nós e opera dentro de nós. Mas em 1 Coríntios 3, 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, ele vai dizer que a reunião da igreja é o templo do Espírito. Ou seja, não tem como desassociar isso. Pedro vai nos dizer o seguinte na sua carta: nós somos como pedras vivas, que o Espírito vai colocando uma após a outra e vai edificando e construindo esse templo que é a igreja. Ou seja, se você é individualmente templo do Espírito, você inevitavelmente vai ser uma das pedras, um dos tijolos na constituição do templo maior que é a igreja. Qual que é maior? O templo da igreja ou o templo indivíduo? Obviamente é o templo da igreja. Mais importante, mais vibrante, mais glorioso, porque é o plano máximo de Deus. O que nós fazemos então enquanto igreja, enquanto templo? E a gente sabe que na trajetória bíblica, o Éden é um proto-templo, é onde Deus se encontra com a humanidade. O tabernáculo e o templo de Salomão é um tipo do templo que viria. Cristo Jesus é o templo supremo do Espírito. E nós, por estarmos unidos a Ele, somos o templo, e quando Ele voltar, toda a criação restaurada vai voltar a ser o templo de Deus. E o que o Éden nos ensina? A serpente entra no templo-jardim e corrompe a igreja que estava lá, que era Adão e Eva, o povo de Deus. O que Atos nos ensina? Atos capítulo 5. Um outro casal, um novo tipo caído de Adão e Eva, Ananias e Zafira, vende o seu terreno e esconde parte do dinheiro.
Eles não precisavam fazer isso, eles mentiram para poder se mostrar na igreja que estavam fazendo boas obras, assim como Barnabé tinha feito. Pedro chega em sua autoridade profética, ou seja, carregando a própria palavra e a autoridade de Deus, e diz: o que vocês fizeram? Vocês mentiram ao Espírito, vocês mentiram a Deus e não a mim. E cai morto Ananias e Zafira. Era isso que Adão era para ter feito, expulsado a serpente. E é isso que significa sermos templo. Nós precisamos disciplinarmos uns aos outros, para evitar que falsos cristãos se acheguem a nós. Porque se nós começarmos a abrir as portas e permitir que todo quanto é tipo de pessoas entre, no sentido de tudo o que importa é quantidade, para que a igreja junte mais dinheiro, nós estamos corrompendo o templo do Espírito. Então a igreja é o templo do Espírito, nós precisamos purificar e edificar o nosso templo, e em terceiro lugar, e eu já falei isso aqui, nós precisamos construir e edificar o templo do Espírito. Atos 2, 47 vai nos dizer, 41, 42 vai nos dizer que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Na medida que a igreja se reúne em fidelidade ao Evangelho, proclama Cristo, vive esse amor comunal, de comunhão, o Senhor ia acrescentando pedras e tijolos nesse templo para edificar. Paulo fala disso o tempo todo. Nós devemos edificar a igreja. Ele usa essa metáfora da arquitetura, porque nós somos o templo do Espírito. Vocês percebem isso? Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 3 o seguinte: olha, alguns constroem a igreja com palha, feno e madeira. Ou seja, com a mentalidade mundana, com artifícios mundanos, com teologia do coach, com teologia da prosperidade, com teologia disso, com teologia daquilo, com o pastor é apenas um administrativo, ele não é um pregador mais. E Paulo vai dizer: olha, o fogo vai passar e vai queimar tudo. Ou seja, os pastores, verdadeiros ou não, que estão labutando para edificar a igreja com a mentalidade mundana, que é o contexto de 1 Coríntios, estão labutando, estão se entregando, no dia do julgamento final, não vão ter um centavo, uma pérola de galardão. Eles apenas vão ser salvos como pelo fogo, se forem cristãos de verdade. Paulo diz, por outro lado, nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas. O fogo passa e nossa obra permanece. E o que é ouro, prata e pedras preciosas? É o próprio Evangelho, é o próprio Cristo. Ele é a pedra angular do qual nós nos edificamos uns aos outros. Portanto, desprezar a igreja é desprezar o próprio morador desta casa que somos nós. Nós somos a casa e é desprezar o próprio Espírito Santo. Para concluirmos, e aí nós concluímos o livro de Atos, eu quero trazer uma reflexão para nós breve e rápida sobre as 3 virtudes que nós frequentemente ouvimos, que são virtudes belíssimas, que é a bondade, a verdade e a beleza. Ou seja, o que é a essência da igreja em seu fundamento trinitário tem a ver com a bondade, com a verdade e com a beleza. Isso é muito importante. E aí nós vamos responder a seguinte pergunta nessa triunidade. O que nós perdemos quando nós perdemos um culto? Primeiramente, nós perdemos de experimentar a bondade de Deus Pai. A bondade de Deus Pai é dispensada de forma mais abundante, de forma suprema, quando a igreja se reúne. Porque Deus Pai contempla ali a sua maior obra, o seu povo, a quem Ele ama desde toda a eternidade. Antes dele criar o mundo, Ele já cria o mundo pensando o seguinte: olha, eu vou criar um céu tão grande para o meu povo contemplar essa beleza, essa bondade minha e poder ter mais comunhão comigo e poder me conhecer mais. Quando você perde o culto, por qualquer razão que seja, legítima, trabalho, viagem, ou não legítima, preguiça, prostituição espiritual, ou qualquer coisa do tipo, você perde de experimentar a bondade de Deus
Pai. É isso que você perde. A coisa mais preciosa das nossas vidas. Vinde e provai que o Senhor é bom. Onde você vem e prova que Deus é bom? Na comunhão dos santos. Segundo lugar, o que nós perdemos quando nós perdemos o culto, nós perdemos a comunhão dos santos, da igreja. Nós perdemos a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, isto é muito além da nossa capacidade de imaginação ou de percepção. Mas Paulo diz em Gálatas o seguinte: quando eu estou pregando o Evangelho para vocês, o próprio Cristo está sendo apresentado como crucificado. Vocês percebem? Ou seja, nós temos uma maior comunhão com Cristo, experimentamos o próprio Cristo, não uma metáfora de Cristo, não uma informação sobre Cristo, mas o próprio Cristo se presentifica quando nós nos reunimos em torno da palavra da pregação do Evangelho. Apocalipse nos diz que Cristo está andando não lá fora, mas no meio da igreja. Ele está aqui, neste momento, expondo a si mesmo para nós, comunicando-nos vida a partir das suas veias crucificadas e ressurretas. Você perde o próprio Cristo. E isso é um pulo para a serpente abocanhar o seu pé e te arrastar para as trevas. Eu conheci na minha vida muitas pessoas que tinham uma profissão de fé muito melhor do que a minha. Eles liam e conheciam mais a Bíblia do que eu. Eles oravam mais do que eu. Eles eram mais morais do que eu. E eles começaram a perder cultos, perder comunhão com os irmãos. Começaram a se enfiar apenas em seus estudos ou em seus trabalhos. E aos poucos, de forma, aos meus olhos, inacreditável, eles vão se desviando e se desviaram completamente do Evangelho. Por quê? Faltou conhecimento? Não. Faltou comunhão com os santos. Faltou experimentar a bondade de Deus e o próprio Cristo sendo oferecido nos cultos. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, quando nós perdemos os cultos, nós perdemos a beleza do Espírito. Nós perdemos a bondade do Pai, a verdade do Filho e a beleza do Espírito. Não parece muito belo isso daqui, não é, irmãos? Nós não estamos numa magnífica catedral gótica, não é verdade? Com toda a sua belíssima arquitetura. A gente está cercado por paredes brancas, ainda que o Hotel Ruby é um ambiente muito agradável. Mas como eu falo sempre para vocês, vocês estão olhando para uma pessoa característica e assumidamente feia. E se você olhar para o lado não vai mudar muita coisa. Mas aqui é a maior demonstração de beleza no universo, porque é a beleza do Espírito trabalhando em nossas vidas. Davi diz: Senhor, que eu possa habitar na sua casa, no seu templo, todos os dias, para contemplar a sua beleza no seu santuário. A beleza, irmãos, da nossa comunhão não tem preço. Nós precisamos valorizar o que nós temos aqui. Nós passamos pela pandemia, estamos passando ainda, estamos recuperando física e economicamente, mas espiritualmente nós ainda estamos, parece que, numa inércia. Porque nós passamos meses separados e isso vai nos corroendo, nos destruindo e perdendo a essência da igreja, que é nos reunirmos em comunhão, na bondade, na verdade e na beleza do Evangelho. Nós viemos a valorizar a igreja como casa de Deus. Se vocês chegarem na casa de uma pessoa solteira, ou na minha casa, quando eu era solteira, ou quando a Vitória não está, e você dizer: olha, eu gosto muito de você, mas a sua casa é horrível, está suja. Nós homens vamos falar assim: vai se converter, abençoado. Ajuda eu a limpar então, a gente não liga para isso. Mas se você chega para uma mulher e diz para ela: olha, a sua casa está uma porcaria. Você não está ofendendo somente a casa da mulher, você está ofendendo a pessoa da mulher. Se nós chegamos dizendo: a igreja tem falhas, a igreja é isso, a igreja é aquilo, nós estamos ofendendo o plano máximo da sabedoria eterna de Deus Pai
O próprio Cristo que morreu por essa igreja e o próprio Espírito que está trabalhando para purificar cada igreja local e toda a igreja católica e universal. E desprezarmos isso é pedirmos para sermos condenados. Que o Espírito venha trabalhar em nós para que nós possamos valorizar a Cristo acima de tudo e a sua noiva, que somos nós. Amém? Vamos orar. Peço que nós tenhamos um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados. Depois eu já oro encerrando o sermão. Oremos.